Livro de Juízes capítulo 2. Olá, querido irmão e querida irmã em Cristo. Seja bem-vindo a mais uma leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos mergulhar no livro de Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gelgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis concerto com os moradores desta terra. Antes, derrubareis os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz, porque fizestes isso. Pelo que também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão à vossa frente por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram o nome daquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Havendo Josué despedido o povo, foram só os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram toda a grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herança em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balins, e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, os deuses dos povos que havia ao redor deles, e os adoraram. E provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarota. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os vendeu na mão dos seus inimigos em redor. E não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos, por onde quer que se iam. A mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhes tinha jurado. E estavam em grande aperto, e levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém tampouco ouviram aos seus juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho em que andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Porém eles não fizeram assim. E, quando o Senhor deslevantava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo trespassou a minha aliança que ordenei a seus pais e não deu ouvidos à minha voz, também eu não expulsarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as expulsou logo, nem as entregou na mão de Josué. Que esta leitura fortaleça a sua fé e enche o seu coração de esperança. Continue a caminhar conosco na palavra e não perca os próximos capítulos. E este foi o fim deste capítulo. Curta, partilhe, comente sobre a leitura e inscreva-se no canal. Conecte-se conosco.